Ô, pessoal, tudo bem? Olha, nós aqui de novo, tempos difíceis nós temos passado, né? Mas eu tenho entendido o seguinte, nesse momento nós temos que aproveitar as oportunidades. Eu estou aproveitando as oportunidades. E uma delas é reatar contato com os amigos, fazer novas amizades, fazer novos contatos, né? E hoje, em especial, eu estou com o Márcio. O Márcio, que representa a UNA, ele vai falar um pouquinho sobre a sua experiência e vai falar sobre um tema bem relevante. Fica atento nessa videoaula. Vamos lá, Márcio. Bom, Angelo, prazer estar aqui com vocês, tá? Enfim, falando um pouco sobre a minha vida e a aula de forma muito breve, tá? Eu atuo com metrologia há aproximadamente 25 anos, já fazendo conta certa, tá? Já passei pela indústria, laboratórios, tanto relacionados à calibração, quanto à microbiologia, fisicoquímica, enfim, tá? A aula, ela existe há 15 anos. Tá? Nós fundamos ela em 15, 16 anos. Foi fundada em 2004. E nessa vida nós representamos comercialmente, efetuamos muitas atividades orientadas à assessoria, à consultoria, e hoje, de uma forma muito rápida, nós levamos soluções às empresas, tá? De uma forma completa, ou seja, juntamos serviço, produto e entregamos, fazemos a entrega da solução. Tá? Então, basicamente, a empresa nos apresenta o problema e nós, em função de conhecimento e produtos, nós desenhamos e entregamos uma solução. Ok? Mas, falando sobre de forma muito breve, né, sobre metrologia na indústria, nós vamos destacar 4 pontos. Tá? A incerteza da medição, critérios de aceitação, certificados de calibração e os fornecedores. Tá? A incerteza de medição é algo muito importante, porém muito pouco utilizada na indústria ou considerada na indústria. Tá? A incerteza de medição, quando ela é vista normalmente, ela está relacionada somente aos instrumentos. Tá? E muito pouco entendida em alguns casos. Isso é uma percepção que nós temos. Tá? A incerteza de medição nada mais é do que a dúvida que nós temos com relação àquele valor. Tá? E ela é formada pelo somatório de vários fatores que influenciam no processo de medição, tá? No processo de calibração. E quando nós passamos isso para a indústria, nós temos um ponto que nós vamos estar vendo aqui de forma bem rápida, que está relacionado ao critério de aceitação efetivamente. Nós temos o valor nominal desse processo, obviamente, o critério para determinar se aquele produto, independente, se peça, enfim, ele está aceito ou reprovado. Tá? Quando nós, e obviamente, nós monitoramos todo o processo, é necessário que você faça várias medições, em alguns casos, em grande parte, é dada atenção somente à incerteza daquele instrumento, quando isso é feito. Tá? Só que para que você tenha um processo que funcione, ou seja, que ele te dê um alto rendimento, é interessante que você utilize não só a incerteza desse instrumento, mas até de outros fatores inerentes ao próprio processo. Tá? Às vezes você tem tubulações de óleo, enfim, expostas, e ali você acaba tendo uma influência do meio externo. Tá? Então, é importante que esse conceito de incerteza ele seja levado ele seja utilizado na indústria propriamente dita. Tá? Um exemplo disso está relacionado aos critérios de aceitação. Tá? Então, de forma exemplificando, nós temos aqui, tá, um processo, tá, com o valor nominal e os seus extremos. E aqui representado em verde, o instrumento de medição. Bom, isso é o que acontece normalmente na indústria, tá? Onde nós temos um instrumento que está aprovado para ser utilizado naquele processo, um instrumento reprovado para ser utilizado naquele processo. A grande questão que nós precisamos considerar está relacionado a esse fator. Como eu disse, a incerteza, tá, ela é uma dúvida. Nós não temos, quando você pega um certificado de calibração e olha para ele te dá um valor, um erro. Tá? Se você fizer a conta, você vai saber qual o erro naquele ponto. O grande problema é que aquilo é uma dúvida. Aquele valor ele não é 100% confiável. E essa dúvida é em função da incerteza. Eita, quando nós temos aqui, deixa eu voltar para a tela aqui que eu acabei isso. Quando nós temos... Marcio, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse momento aí,
qual a importância, então, do perfil do profissional para estar cuidando dessa questão aí, tanto do instrumento quanto das incertezas com relação a isso? É interessante porque o profissional, tá? Ele tem um conhecimento, ele pode ser um instrumentista, enfim, mas é uma pessoa que ele tenha um conhecimento do uso do instrumento de medição, tá? Ou seja, do processo, tá? Ele entenda muito bem do processo e que ele entenda muito bem, ou que entenda muito bem o que o certificado de calibração está passando. Tá? Ou seja, você não tem um perfil específico dele ser metrologista, de ser instrumentista. O importante é o conhecimento que ele tem do processo. Isso é fundamental. Tá? Um ponto que nós observamos muito na indústria é quando nós olhamos para os gestores, tá? Ou quem está envolvido diretamente no processo, e fazemos a seguinte pergunta: qual é o critério de aceitação do teu processo? Normalmente nós não temos essa resposta. Tá? Ou seja, quais são os limites do teu processo? Você sabe, por exemplo, que o teu processo, vamos colocar aqui um exemplo, tá? Aquele produto que está por uma determinada tubulação, ele tem que estar ali a 45 graus. Tá? Mas se tiver 46 está bom, se tiver 44 está bom. Entendi. A questão da tolerância é muito importante aí, né? Você tem as incertezas e o que é o passo no passo aceitável, aquele que efetivamente não Sim, vai afetar, né, na configuração do produto, não é isso? exatamente, tá? E aí você ter essa incerteza, tá? Você não só do instrumento, tá? Porque você tem uma boa aplicação do instrumento, como ele está representado aqui, mas até o que pode influenciar o teu processo, tá? É importante que você avalie, tá? Porque quando nós olhamos o todo, como eu falei, tá? Nós temos um ambiente e que aquele processo, de alguma forma, ele pode estar sendo afetado pelo ambiente. Então, a partir do momento em que você considera as incertezas de medição de processo, sendo o instrumento uma componente, tá? Você passa a ter e passa, obviamente, a controlar isso, você passa a ter um processo que ele vai, digamos, te dar menos refúgio. Tá? Consequentemente, você passa a ter mais lucratividade, porque você joga menos produto fora. Tá? Perfeito, perfeito. Então, Muito ou bom. seja, você considerar a incerteza da medição no instrumento quando você avalia o processo e você identificar as componentes de incerteza do processo e usar isso no dia a dia, é algo que vai te dar um rendimento do processo muito grande, vai elevar o rendimento desse processo. Ok? Perfeito, Márcio. Obrigado. Vamos acompanhar. Então, vamos lá. Seguindo, né, os pontos iniciais, um ponto muito importante, e aí falando dos instrumentos, tá, está relacionado aos certificados de calibração. Tá? O que nós olhamos normalmente na indústria, tá, e é algo que nos preocupa muito, é que normalmente você pega um certificado de calibração, olha para ele e fala: pô, legal, o meu instrumento ele tá aprovado, está dentro do meu critério de aceitação, e eu vou calibrar, em função disso, eu vou calibrar o meu instrumento daqui a 12 meses. Tá? Quando, na verdade, a preocupação ela não deveria ser essa, tá? Porque o certificado de calibração ele valida passado, não valida futuro. Tá? O certificado de calibração diz a você que até aquele momento o instrumento estava ok. A grande questão é que quando nós pegamos o certificado de calibração e identificamos que o instrumento ele não está dentro do critério de aceitação, nós deveríamos nos preocupar com as medições que nós efetuamos efetivamente. Porque eu posso ter errado em algum momento. Tá? É importante que isso seja bem entendido. Tá? O certificado de calibração ele valida passado, ele não valida futuro. Perfeito. É importante que as empresas, tá? Elas, e principalmente os profissionais que estejam envolvidos de instrumentação, de metrologia, enfim, tá? E que as empresas elas tenham processos para que possa periodicamente verificar se aquele instrumento continua com as mesmas características metrológicas do momento da calibração.
Então, fazer verificações, tá? Fazer comparações, em alguns casos, trocar o instrumento para ver se aqueles valores estão batendo ou, dentro do possível, o que a empresa, que obviamente não precisa ter nenhum laboratório de calibração, mas que ela tenha alguns instrumentos que possa verificar aquele instrumento, que possa fazer, digamos que, uma calibração com um número reduzido de pontos, tá? Para que possa verificar com os dados que nós temos, que foram encontrados no momento da última calibração. Tá? Outros dados, e aqui nós vamos listar alguns pontos, está relacionado ao que nós devemos olhar num certificado de calibração, seja a análise crítica desse certificado. Tá? Ou aqui, os dados do instrumento, isso é óbvio, uma comparação. Né? Mas os padrões utilizados. Todos os padrões eles devem metrologicamente ter características metrológicas superiores ao que foi calibrado. Perfeito. Tá? Em alguns casos falam-se em 10 vezes mais, 4 vezes mais, mas o fato é que o teu padrão ele deve ser metrologicamente superior, ou seja, resolução superior, uma incerteza que não influencie diretamente na resolução do teu instrumento, tá? Ou seja, ele não pode, assim, certeza de medição, não adianta nada, por exemplo, digamos, vamos exemplificar aqui, eu tenho um manômetro, tá? E eu tenho uma resolução desse manômetro, meu instrumento, tá? De 1 kgfm por centímetro quadrado, por exemplo. Identificar que o padrão que está sendo utilizado, tá? Pelo laboratório, ele tem uma incerteza de 2 kgfm por centímetro quadrado. Essa minha incerteza é muito maior do que a resolução. E isso impacta na minha avaliação. Tá? Então, metrologicamente falando, o meu instrumento ele tem que ser melhor. O método e o procedimento utilizado, tá? Também devem ser compatíveis. Bem? A concordância dos valores declarados também é um ponto importante. Tá? Por exemplo, nós temos um paquímetro, tá? Digital e você tem uma resolução de 0,01 milímetro. Tá? Quando você recebe um certificado de calibração, você recebe uma incerteza com 0,01. Isso é incompatível, porque a resolução do instrumento, esse valor, é uma das componentes de incerteza. Então, você pode ter tudo acima de 0,01. Tá? Então, identificar com relação ao número de casas decimais também é importante. Tá? Eu ter declarado, está declarado no meu certificado de calibração, valores com um número acima, o número de casas decimais acima do valor que eu tenho do instrumento, tá? Do meu instrumento, também é um ponto que deve ser observado. Porque o meu instrumento ele tem uma característica metrológica superior, então, consequentemente, ele tem um número de casas decimais. Se eu transferir isso para o instrumento que está sendo calibrado, para o meu instrumento, eu posso ter um erro numérico, porque não existe nada além daquilo. Tá? E a incerteza de medição. O resultado de uma calibração ela é composta pelo erro do instrumento mais a sua respectiva incerteza. Isso é resultado. Tá? Então, todo certificado precisa ter incerteza, porém precisa estar acompanhada desse valor de K. Um ponto importante aqui, aí numa segunda, enfim, num contato, nós podemos até falar mais sobre a incerteza, mas esse K, ele é um valor calculado. Tá? Ele não é igual a 2, né? O que é o que normalmente se encontra. Tá? Então, é importante que esses dados, essa concordância de valores, seja observada. Ok? Muito bom. Vamos falar agora do último ponto aqui, que são os fornecedores. Tá? E aí nós vamos falar sobre os fornecedores de equipamento, insumos, instrumentos, e falar sobre os laboratórios. Tá? Com relação aos fornecedores de equipamento, instrumentos e insumos, a empresa tem uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade, na verdade, é praticamente dela. Tá? Porque ela precisa definir corretamente o que está sendo comprado. Tá? Ou seja, o serviço que ele está solicitando ao laboratório. Exemplificando aqui de forma rápida, quando nós solicitamos a calibração de um instrumento, tá? Nós verificamos questões relacionadas a quantos pontos vão ser calibrados, a metodologia utilizada. Tá? E nesse caso,
é importante com que siga alguns padrões, porque o que está sendo analisado é o instrumento em si. Então, um outro exemplo, e seguindo aqui com o manômetro, tá? Se nós pegarmos um instrumento, por exemplo, de classe A1, tá? Onde, por norma, pede com que seja verificado 5 pontos, significa que nós estamos vendo cada parte, cada mecanismo daquele instrumento. Tá? Então, definir corretamente essa compra do serviço é importante. Tá? Um outro ponto está relacionado ao setor de compras. Tá? É importante com que as pessoas que estejam envolvidas na compra dos serviços pelas empresas, e que não são pessoas técnicas, elas entendam efetivamente a importância da medição. Tá? Você dá um exemplo bem rápido aqui, meu pessoal. Né? Eu trabalhei numa empresa de filmes, onde a empresa usava termômetro de líquido em vidro, e esse termômetro de líquido em vidro com mercúrio, tá? Líquido prateado. O setor onde o instrumento era utilizado era um setor escuro. Tá? Então, o que acontecia? O fato do mercúrio, tá? Que dá pouca visibilidade, foi nos solicitada a compra e nós solicitamos a aquisição de novos termômetros, porém com pigmento, preferencialmente vermelho. O setor de compras efetuou a compra, mas comprou termômetros com mercúrio prateado. Tá? Enfim, deu um problema, tá? Mas e qual era a importância disso no processo? Justamente a exatidão na leitura pelos profissionais que estavam utilizando os instrumentos. Nós estávamos tendo problemas de qualificação do produto em função da forma dessa dúvida do pessoal que estava utilizando, porque ele não conseguia efetivamente enxergar o ponto de medição. Tá? Então, no momento da compra, é muito importante com que essa questão dos equipamentos, ou seja, com que essa solicitação seja efetivamente muito bem definida e, voltando, o pessoal de compra seja muito bem instruído. Tá? Perfeito. E o último ponto, com relação aos fornecedores, aos laboratórios. Tá? Ok, os laboratórios acreditados. Tá? Os laboratórios acreditados, eles são periodicamente avaliados pelo SEGECRE, que é um departamento do Inmetro. Né? Mas o fato do laboratório ser acreditado, tá? Ou seja, não quer dizer que todos os serviços desse laboratório, todas as calibrações possam ser emitidas com o selo da RBC. O que é acreditado, na verdade, é um escopo específico do laboratório. Tá? Um exemplo rápido. O fato do laboratório efetuar calibrações de paquímetros acreditados, não quer dizer que se eu enviar, por exemplo, um paquímetro de 300 milímetros, o que aquele serviço é acreditado. O laboratório ele pode ser acreditado apenas para 200 milímetros. Então, o meu paquímetro, ou ele vai sair com 2 certificados, um com o selo da RBC e o outro sem, ou sem o selo. Tá? Então, quando se faz compras com laboratórios acreditados, isso deve ser muito bem observado, principalmente se a empresa tiver necessidade de contratação de serviços acreditados. Tá? E que um outro ponto interessante também é que esse prestador de serviço, ele seja, que ele atenda principalmente aos requisitos da 17025. E por que isso? Tá? Por que não a contratação, por exemplo, de um laboratório que tenha uma certificação 9001? Requisitos técnicos. A 17025 é uma norma que ela possui requisitos técnicos, tá? Específicos para laboratórios de calibração e ensaio. Então, você tem um prestador de serviço que atenda a essa norma, em alguns casos, tá? É até mais interessante do que você contrate efetivamente um laboratório acreditado. Tá? O conselho que nós damos é, independente se o laboratório é acreditado ou não, fique sempre muito próximo dele. Tá? Vá visitá-lo, verifique se ele está atendendo a todos os requisitos. Isso é muito importante. Ok? Como eu falei com vocês, tá? A especificação do serviço a ser executado, isso é um ponto.
E um outro ponto muito importante, Muito bom. nós Márcio, usamos os instrumentos. Márcio, pode ser que a reunião acabe interrompendo, porque a gente está utilizando aquela plataforma Zoom Free, né? Então, eu vou sugerir você dando um fechamento para a gente não perder toda a gravação. Estou fechando já, tá? Muito rápido com relação ao local de execução. Tá? É importante, uma vez que nós estamos falando sobre os instrumentos de medição, tá? E nós vamos usar esses instrumentos de medição para controlar o processo, é importante com que o local, principalmente quando a empresa contrata o serviço para que seja feito no local, para que seja feito dentro da empresa, com que a empresa disponibilize um local conforme determinado junto ao laboratório, para que a calibração possa ser efetivamente executada. Tá? Se não tivermos esse local, a incerteza da medição do instrumento pode aumentar, e como nós vimos no início, isso pode afetar diretamente o processo. Ok? Bom, Gemiro, agradeço a participação. Tá? Fico à tua disposição, enfim, não só agora, mas no futuro, para quaisquer perguntas e esclarecimentos. Com certeza, Márcio. Márcio, obrigado. Está aí, estou projetando o endereço da AUNA, endereço virtual, www.auna.com.br, o e-mail comercial, né, comercial@auna.com.br, telefone 15 3329 8735 e o celular 15 98129 4041, né? O pessoal que eventualmente tem uma necessidade de serviços nesta área, ou até orientações com um profissional gabaritado, como é o caso do Márcio, pode entrar em contato. Márcio, obrigado. Nós temos alguns minutinhos. Você quer deixar uma palavra final para a turma que está nos acompanhando? Bom, esses tempos de Covid, muita força, foco e paciência. Eu acredito que seja o principal para que nós possamos estar passando por essa fase, porque vai passar, como outras no passado, e que principalmente é um tempo que nós devemos ter atenção para nos prepararmos. Né? Ou seja, está realmente revendo conceitos e preparando, porque quando essa fase passar, e já estamos vivendo um novo momento, né, um novo mundo, precisamos estar muito bem preparados para os desafios que já enfrentamos agora e que virão. Tá certo. Márcio, mais uma vez, valeu, obrigado. Com certeza nós vamos ter novos contatos e novas oportunidades. Eu estou encerrando esse vídeo por aqui, mas a gente continua ali pelo WhatsApp. Até mais. Até logo.